Olá. Bom, companheiros e companheiras, após o processo eleitoral surgiram muitas reflexões, muitos debates sobre se nós ganhamos ou perdemos nesse processo eleitoral de 2024, quais os motivos que nos levaram à situação que estamos agora, se estamos realmente num período de ofensiva de forças sociais e políticas de extrema direita no Brasil e no mundo, enfim, vários temas importantes. Bom, queria dar aqui uma pequena contribuição sobre um desafio que considero que é hoje um dos principais desafios para a classe trabalhadora, que é o desafio organizativo. Penso que esse é o maior desafio que enfrentamos na atual conjuntura, o desafio organizativo. As organizações da classe trabalhadora precisam de fato fazer um balanço e uma avaliação sobre como nós podemos melhorar nossa capacidade de organização, nossa capacidade de mobilização. Precisamos refletir sobre 3 palavras que são fundamentais: consciência, organização, mobilização. Nós precisamos realizar ações concretas, cotidianas e permanentes nos próximos meses e nos próximos anos, com o objetivo de construir um forte, um consistente, um poderoso movimento operário e popular de massas em todo o território nacional, no campo e na cidade, envolvendo as mais diferentes categorias, os mais diferentes grupos que estão no interior da classe trabalhadora. Sejam trabalhadores e trabalhadoras, empregados, subempregados, aqueles que estão numa situação de contrato por tempo indeterminado, ou os que estão numa situação de contrato por tempo determinado, aqueles que vivem uma situação de profunda precarização, empregados, mas com baixos salários e com jornadas muito duras, como a escala 6x1, que impede, que proíbe, que rouba do trabalhador e da trabalhadora o seu tempo livre, um tempo fundamental e necessário para o lazer, para o descanso, para fazer as coisas dentro de casa, para resolver problemas pessoais, familiares, enfim, o tempo livre é fundamental. Então nós precisamos pensar em formas organizativas que fortaleçam a luta da nossa classe. Se você é um militante que quer transformar a sociedade, que quer construir uma nova sociedade, então é fundamental saber, pensar, refletir sobre como você pode contribuir para elevar o nível de consciência política da classe trabalhadora. Seja no seu local de trabalho, seja no seu bairro, no seu local de moradia, no seu local de estudo. Mas é preciso pensar nesse tema. Como nós podemos contribuir através de ações concretas com a elevação do nível de consciência política da classe trabalhadora. Quais as ações necessárias, possíveis, quais os caminhos necessários, possíveis, quais alternativas precisamos construir, que ações criativas precisamos desenvolver para fazer com que a nossa classe trabalhadora possa adquirir um nível de consciência política muito mais avançado. Também pensar em como podemos fazer melhorias, ajustes, como podemos avançar na capacidade organizativa, melhorar nossa organização do ponto de vista econômico, social, político, cultural. Quais são as formas organizativas possíveis, existentes? Quais novas formas precisamos criar? Quais ajustes e melhorias precisamos fazer nas formas existentes? Melhorar a forma de organização dos partidos de esquerda, dos sindicatos, dos movimentos populares, dos coletivos e grupos que querem se organizar ou que estão organizados para defender a nossa pauta da classe trabalhadora.
E precisamos pensar muito também em caminhos, em formas de estimular, de fortalecer ainda mais toda e qualquer luta de massas, toda e qualquer mobilização popular. Porque não adianta nada a gente ter consciência política, não adianta nada a gente desenvolver uma melhoria da nossa capacidade organizativa, se o resultado disso não são mobilizações de massa. São as lutas de massa, são as mobilizações de massa que têm a capacidade de alterar a correlação de forças na luta de classes. Consciência, organização, mobilização. Esses desafios organizativos devem fazer parte de toda e qualquer reflexão que a gente faça de maneira coletiva em nossas organizações, em nossos grupos, em nossos coletivos, sindicatos, movimentos populares. É preciso que cada um que queira construir uma nova sociedade tenha capacidade de enfrentar esses desafios. E enfrentar o desafio teórico, de estudar, de compreender a realidade, de buscar informações, de buscar conhecimento e fazer do conhecimento uma ferramenta fundamental para transformar a realidade. Estudar é muito importante. Ler é muito importante, mas aquele ou aquela que só fica lendo, estudando, para numa reunião ficar citando autores, filósofos, economistas, cientistas políticos, lideranças revolucionárias, dizendo, aqui aconteceu isso, na Revolução Russa aconteceu aquilo, em Cuba aconteceu isso. Se você só fica estudando, tendo muito conhecimento teórico, e não se envolve de maneira concreta e orgânica na organização de tarefas e em lutas concretas, na construção organizativa do poder popular, então esse seu conhecimento teórico ele vai ser insuficiente para ajudar de fato, efetivamente na construção de uma nova sociedade. Mas é preciso se dedicar ao estudo, à teoria, à reflexão, é fundamental. Se você tem teoria, mas não assume tarefas concretas, ou não está vinculado a uma luta concreta, a alguma experiência concreta de organização operária, popular, então a sua contribuição, ela poderá ser importante, mas ela não vai ser decisiva e determinante para alterar a correlação de forças na direção de construção de um poder proletário popular que seja também, além de político, social e cultural, que seja capaz de mudar a correlação de forças. Então estudar é fundamental, assumir tarefas é fundamental. Além de estudar, de buscar uma reflexão teórica e um conhecimento teórico para ajudar a resolver os problemas do dia a dia da luta política e social, é importante assumir tarefas concretas. Organizar reuniões, encontros, seminários, debates, manifestações, greves, ocupações, lutas por direitos. Lutas por direitos. Essa jornada de mobilização que está começando agora, contra a escala 6x1, é uma grande escola de mobilização popular. E cada um e cada uma que se envolver de maneira ativa nesse processo vai extrair daí ótimas lições do ponto de vista organizativo, que vai sim fortalecer e colocar a nossa classe trabalhadora brasileira em movimento na direção de mais conquistas, de mais direitos, de mais consciência de classe. Então todos nas lutas, todos nas mobilizações contra a escala 6x1. É uma grande oportunidade de assumir tarefas concretas para organizar a nossa classe trabalhadora na sua luta histórica por mais direitos, por mais dignidade, por mais tempo livre, por mais justiça social. E também é importante se organizar na construção, se envolver na construção de movimentos, de partidos, de coletivos, construir experiências concretas de poder popular na área da produção, na área da comunicação, na área da saúde, na área da alimentação saudável, enfim, construir rádios comunitárias, construir experiências concretas de poder popular na área da cultura, na área da arte, da música, do esporte, nas periferias, nas comunidades, se envolver na construção de um time de futebol de várzea, se envolver na construção de oficinas de capoeira, de percussão,
se envolver na construção de bibliotecas populares, bibliotecas comunitárias, se envolver em ações concretas que resultem em processos de consciência mais avançada, de organização e de mobilização popular. Então eu queria fazer esse chamamento, fazer esse apelo para que a gente não abandone nas nossas reflexões, na nossa análise, em nossos balanços, um momento para discutir os desafios organizativos da nossa classe. Estudar, buscar suporte na teoria, nas reflexões teóricas é fundamental. Aquele ou aquela que quer mudar a sociedade e não tem paciência ou capacidade de fazer um estudo de um livro, de um texto, participar de um debate coletivo para estudar um livro, um texto que tem ali informações importantes para a gente poder aprender com as lutas do passado, para a gente conhecer conceitos que são fundamentais para nós, classe trabalhadora. Então essa pessoa é uma pessoa que vai ser limitada na luta por transformação social. Aquele ou aquela que não quer assumir tarefas, só quer falar, debater, né, falar muito em várias reuniões e lugares, mas aí você fala, mas você está organizando o quê? Você está envolvido organicamente com qual processo, né, de luta? Está construindo o quê? Qual é a sua história de organização? E aí não tem história, tem debate, tem conversa, tem teoria, sabe até de muitas coisas, mas não está se organizando. Então isso vai ser alguém que vai ter limites, vai ter muito limitado. Alguém que não participa das lutas, que só quer ficar fazendo live, ou debatendo em redes sociais, ou participando de reuniões online. Não que isso não tenha sua importância no seu devido lugar, no seu devido momento, mas é preciso ir para as ruas, é preciso encontrar pessoas, é preciso olhar no olho de cada um, é preciso construir relações de confiança, relações de companheirismo, e isso se constrói presencialmente, porque a melhor forma de comunicação que a humanidade já construiu é o contato pessoal. O contato pessoal é a melhor forma de comunicação para tudo aquilo que um ser humano faz na sua vida. Para você conviver com outras pessoas, para você desenvolver os melhores sentimentos, né? Para você conseguir construir relações humanas verdadeiras, efetivas, afetivas. É preciso o contato pessoal. Então é indispensável que a gente se envolva nisso, certo? Desafios teóricos, desafios para se envolver em tarefas concretas, tarefas organizativas, e o desafio da mobilização popular. Então vamos pensar nisso, vamos refletir sobre isso. Como nós conseguimos melhorar nossa capacidade de organização? Como a gente pode construir uma força social, política e cultural de massas nos próximos meses, nos próximos anos? Como a gente pode construir aquilo que alguns chamam de um exército proletário popular? Exército no sentido de ser um contingente de pessoas muito grande, com alguma disciplina e organização e orientado por uma doutrina, que seria um conjunto de valores, ideias, princípios, né, que orientam, que seria uma teoria, uma estratégia política. Então é nesse sentido que o povo brasileiro, especialmente a classe trabalhadora, precisa sim pensar em quais são os principais desafios organizativos, para que a gente possa construir, no próximo período, um exército popular que quer buscar dignidade, que quer resgatar direitos, que quer manter direitos que foram conquistados, que quer ampliar direitos para a classe trabalhadora, que quer fazer com que o povo brasileiro, especialmente a classe trabalhadora, tenha uma vida digna. E para ter vida digna, nós precisamos lutar todos os dias, lutar de maneira organizada, lutar com consciência, lutar sabendo qual é o rumo que nós queremos chegar, para onde nós queremos ir, qual é a estratégia política que nos orienta, qual é a sociedade que nós queremos construir, quais são os valores e princípios que nos mantêm firmes dia a dia, para que a gente possa plantar sementes de esperança, sementes de consciência, sementes de organização, sementes de mobilização. Vamos construir juntos, cada um com seu instrumento de luta, cada um no seu campo de batalha, cada um no seu bairro, na sua cidade, no seu local de trabalho, no seu local de estudo,
mas sempre organizados e buscando o máximo possível de unidade, entre todas as forças populares progressistas, forças da classe trabalhadora, no campo e na cidade. Construir um comando unificado das lutas populares no Brasil, para que a gente possa ser mais forte, difundir de maneira melhor nossas ideias, nossas propostas no seio da classe trabalhadora e principalmente nos bairros de periferias de cada cidade do Brasil, para fazer com que o povo brasileiro adquira cada vez mais consciência, cada vez mais organização, cada vez mais mobilização, para que a gente possa celebrar no futuro ótimas conquistas, boas vitórias. Que nós precisamos trazer isso, consciência, organização e mobilização, para obter vitórias concretas, para melhorar as condições de vida e de trabalho do nosso povo. Tenho a certeza absoluta que cada um e cada uma que quer construir uma nova sociedade vai aceitar nos próximos meses e nos próximos anos esse desafio de melhorar a nossa capacidade organizativa, para fazer das nossas lutas mais fortes e mais vitoriosas. Porque aprendendo com a história, a gente pode concluir de maneira bastante tranquila que quando um povo toma consciência, quando um povo se organiza, quando um povo se mobiliza, orientado por boas ideias, princípios e valores, por uma boa estratégia política, sabendo para onde ele quer ir, ele tem sim plena capacidade de ser vitorioso. Desse jeito, fazendo dessa forma, nada nem ninguém poderá impedir a marcha de um povo pela sua libertação e pela construção da nova sociedade que tanto sonhamos. Um grande abraço, companheiros e companheiras, nos encontramos nas lutas. Olá! Bom, companheiros e companheiras, após o processo eleitoral surgiram muitas reflexões, muitos debates sobre se nós ganhamos ou perdemos nesse processo eleitoral de 2024, quais os motivos que nos levaram à situação que estamos agora, se estamos realmente num período de ofensiva de forças sociais e políticas de extrema direita no Brasil e no mundo, enfim, vários temas importantes. Bom, queria dar aqui uma pequena contribuição sobre um desafio que considero que é hoje um dos principais desafios para a classe trabalhadora, que é o desafio organizativo. Penso que esse é o maior desafio que enfrentamos na atual conjuntura, o desafio organizativo. As organizações da classe trabalhadora precisam de fato fazer um balanço e uma avaliação sobre como nós podemos melhorar nossa capacidade de organização, nossa capacidade de mobilização. Precisamos refletir sobre 3 palavras que são fundamentais: consciência, organização, mobilização. Nós precisamos realizar ações concretas, cotidianas e permanentes nos próximos meses e nos próximos anos, com o objetivo de construir um forte, um consistente, um poderoso movimento operário e popular de massas em todo o território nacional, no campo e na cidade, envolvendo as mais diferentes categorias, os mais diferentes grupos que estão no interior da classe trabalhadora. Sejam trabalhadores e trabalhadoras, empregados, subempregados, aqueles que estão numa situação de contrato por tempo indeterminado, ou os que estão numa situação de contrato por tempo determinado, aqueles que vivem uma situação de profunda precarização, empregados, mas com baixos salários e com jornadas muito duras, como a escala 6x1, que impede, que proíbe, que rouba do trabalhador e da trabalhadora o seu tempo livre, um tempo fundamental e necessário para o lazer, para o descanso, para fazer as coisas dentro de casa, para resolver problemas pessoais, familiares,
enfim, o tempo livre é fundamental. Então nós precisamos pensar em formas organizativas que fortaleçam a luta da nossa classe. Se você é um militante que quer transformar a sociedade, que quer construir uma nova sociedade, então é fundamental saber, pensar, refletir sobre como você pode contribuir para elevar o nível de consciência política da classe trabalhadora. Seja no seu local de trabalho, seja no seu bairro, no seu local de moradia, no seu local de estudo. Mas é preciso pensar nesse tema. Como nós podemos contribuir através de ações concretas com a elevação do nível de consciência política da classe trabalhadora. Quais as ações necessárias, possíveis, quais os caminhos necessários, possíveis, quais alternativas precisamos construir, que ações criativas precisamos desenvolver para fazer com que a nossa classe trabalhadora possa adquirir um nível de consciência política muito mais avançado. Também pensar em como podemos fazer melhorias, ajustes, como podemos avançar na capacidade organizativa, melhorar a nossa organização do ponto de vista econômico, social, político, cultural. Quais são as formas organizativas possíveis, existentes? Quais novas formas precisamos criar? Quais ajustes e melhorias precisamos fazer nas formas existentes? Melhorar a forma de organização dos partidos de esquerda, dos sindicatos, dos movimentos populares, dos coletivos e grupos que querem se organizar ou que estão organizados para defender a nossa pauta da classe trabalhadora. E precisamos pensar muito também em caminhos, em formas de estimular, de fortalecer ainda mais toda e qualquer luta de massas, toda e qualquer mobilização popular. Porque não adianta nada a gente ter consciência política, não adianta nada a gente desenvolver uma melhoria da nossa capacidade organizativa, se o resultado disso não são mobilizações de massa. São as lutas de massa, são as mobilizações de massa que têm a capacidade de alterar a correlação de forças na luta de classes. Consciência, organização, mobilização. Esses desafios organizativos devem fazer parte de toda e qualquer reflexão que a gente faça de maneira coletiva em nossas organizações, em nossos grupos, em nossos coletivos, sindicatos, movimentos populares. É preciso que cada um que queira construir uma nova sociedade tenha capacidade de enfrentar esses desafios. E enfrentar o desafio teórico, de estudar, de compreender a realidade, de buscar informações, de buscar conhecimento e fazer do conhecimento uma ferramenta fundamental para transformar a realidade. Estudar é muito importante, ler é muito importante, mas aquele ou aquela que só fica lendo, estudando, para numa reunião ficar citando autores, filósofos, economistas, cientistas políticos, lideranças revolucionárias, dizendo, aqui aconteceu isso, na Revolução Russa aconteceu aquilo, em Cuba aconteceu isso. Se você só fica estudando, tendo muito conhecimento teórico, e não se envolve de maneira concreta e orgânica na organização de tarefas e em lutas concretas, na construção organizativa do poder popular, então esse seu conhecimento teórico ele vai ser insuficiente para ajudar de fato, efetivamente na construção de uma nova sociedade. Mas é preciso se dedicar ao estudo, à teoria, à reflexão. É fundamental. Se você tem teoria, mas não assume tarefas concretas, ou não está vinculado a uma luta concreta, a alguma experiência concreta de organização operária, popular, então a sua contribuição, ela poderá ser importante, mas ela não vai ser decisiva e determinante para alterar a correlação de forças na direção de construção de um poder proletário popular que seja também
né, além de político, social e cultural, que seja capaz de mudar a correlação de forças. Então, estudar é fundamental. Assumir tarefas é fundamental. Além de estudar, de buscar uma reflexão teórica e um conhecimento teórico para ajudar a resolver os problemas do dia a dia da luta política e social, é importante assumir tarefas concretas. Organizar reuniões, encontros, seminários, debates, manifestações, greves, ocupações, lutas por direitos. Lutas por direitos. Essa jornada de mobilização que está começando agora, contra a escala 6x1, é uma grande escola de mobilização popular. E cada um e cada uma que se envolver de maneira ativa nesse processo vai extrair daí ótimas lições do ponto de vista organizativo, que vai sim fortalecer e colocar a nossa classe trabalhadora brasileira em movimento na direção de mais conquistas, de mais direitos, de mais consciência de classe. Então, todos nas lutas, todos nas mobilizações contra a escala 6x1. É uma grande oportunidade de assumir tarefas concretas para organizar a nossa classe trabalhadora na sua luta histórica por mais direitos, por mais dignidade, por mais tempo livre, por mais justiça social. E também é importante se organizar na construção, se envolver na construção de movimentos, de partidos, de coletivos, construir experiências concretas de poder popular na área da produção, na área da comunicação, na área da saúde, né? Na área da alimentação saudável, enfim, construir rádios comunitárias, construir experiências concretas de poder popular na área da cultura, na área da arte, da música, né? Do esporte, nas periferias, nas comunidades, se envolver na construção de um time de futebol de várzea, se envolver na construção de oficinas de capoeira, de percussão, se envolver na construção de bibliotecas populares, bibliotecas comunitárias, se envolver em ações concretas que resultem em processos de consciência mais avançada, de organização e de mobilização popular. Então eu queria fazer esse chamamento, fazer esse apelo para que a gente não abandone nas nossas reflexões, na nossa análise, em nossos balanços, um momento para discutir os desafios organizativos da nossa classe. Estudar, buscar suporte na teoria, nas reflexões teóricas é fundamental. Aquele ou aquela que quer mudar a sociedade e não tem paciência ou capacidade de fazer um estudo de um livro, de um texto, participar de um debate coletivo para estudar um livro, um texto que tem ali informações importantes para a gente poder aprender com as lutas do passado, para a gente conhecer conceitos que são fundamentais para nós, classe trabalhadora. Então essa pessoa é uma pessoa que vai ser limitada na luta por transformação social. Aquele ou aquela que não quer assumir tarefas, só quer falar, debater, né, falar muito em várias reuniões e lugares, mas aí você fala, mas você está organizando o quê? Você está envolvido organicamente com qual processo, né, de luta? Está construindo o quê? Qual é a sua história de organização? E aí não tem história, tem debate, tem conversa, tem teoria, sabe até de muitas coisas, mas não está se organizando. Então isso vai ser alguém que vai ter limites, vai ter muito limitado. Alguém que não participa das lutas, que só quer ficar fazendo live, ou debatendo em redes sociais, ou participando de reuniões online. Não que isso não tenha sua importância no seu devido lugar, no seu devido momento, mas é preciso ir para as ruas, é preciso encontrar pessoas, é preciso olhar no olho de cada um, é preciso construir relações de confiança, relações de companheirismo, e isso se constrói presencialmente, porque a melhor forma de comunicação que a humanidade já construiu é o contato pessoal. O contato pessoal é a melhor forma de comunicação para tudo aquilo que um ser humano faz na sua vida. Para você conviver com outras pessoas, para você desenvolver os melhores sentimentos, né? Para você conseguir construir relações humanas verdadeiras, efetivas, afetivas. É preciso o contato pessoal. Então é indispensável que a gente se envolva nisso, certo? Desafios teóricos, desafios para se envolver em tarefas concretas, tarefas organizativas, e o desafio da mobilização popular.
Então vamos pensar nisso, vamos refletir sobre isso. Como nós conseguimos melhorar nossa capacidade de organização? Como a gente pode construir uma força social, política e cultural de massas nos próximos meses, nos próximos anos? Como a gente pode construir aquilo que alguns chamam de um exército proletário popular? Exército no sentido de ser um contingente de pessoas muito grande, com alguma disciplina e organização e orientado por uma doutrina, que seria um conjunto de valores, ideias, princípios, né, que orientam, que seria uma teoria, uma estratégia política. Então é nesse sentido que o povo brasileiro, especialmente a classe trabalhadora, precisa sim pensar em quais são os principais desafios organizativos, para que a gente possa construir, no próximo período, um exército popular que quer buscar dignidade, que quer resgatar direitos, que quer manter direitos que foram conquistados, que quer ampliar direitos para a classe trabalhadora, que quer fazer com que o povo brasileiro, especialmente a classe trabalhadora, tenha uma vida digna. E para ter vida digna, nós precisamos lutar todos os dias, lutar de maneira organizada, lutar com consciência, lutar sabendo qual é o rumo que nós queremos chegar, para onde nós queremos ir, qual é a estratégia política que nos orienta, qual é a sociedade que nós queremos construir, quais são os valores e princípios que nos mantêm firmes dia a dia, para que a gente possa plantar sementes de esperança, sementes de consciência, sementes de organização, sementes de mobilização. Vamos construir juntos, cada um com seu instrumento de luta, cada um no seu campo de batalha, cada um no seu bairro, na sua cidade, no seu local de trabalho, no seu local de estudo, mas sempre organizados e buscando o máximo possível de unidade, entre todas as forças populares progressistas, forças da classe trabalhadora, no campo e na cidade. Construir um comando unificado das lutas populares no Brasil, para que a gente possa ser mais forte, difundir de maneira melhor nossas ideias, nossas propostas no seio da classe trabalhadora e principalmente nos bairros de periferias de cada cidade do Brasil, para fazer com que o povo brasileiro adquira cada vez mais consciência, cada vez mais organização, cada vez mais mobilização, para que a gente possa celebrar no futuro ótimas conquistas, boas vitórias. Que nós precisamos trazer isso, consciência, organização e mobilização, para obter vitórias concretas, para melhorar as condições de vida e de trabalho do nosso povo. Tenho a certeza absoluta que cada um e cada uma que quer construir uma nova sociedade vai aceitar nos próximos meses e nos próximos anos esse desafio de melhorar a nossa capacidade organizativa, para fazer das nossas lutas mais fortes e mais vitoriosas. Porque aprendendo com a história, a gente pode concluir de maneira bastante tranquila que quando um povo toma consciência, quando um povo se organiza, quando um povo se mobiliza, orientado por boas ideias, princípios e valores, por uma boa estratégia política, sabendo para onde ele quer ir, ele tem sim plena capacidade de ser vitorioso. Desse jeito, fazendo dessa forma, nada nem ninguém poderá impedir a marcha de um povo pela sua libertação e pela construção da nova sociedade que tanto sonhamos. Um grande abraço, companheiros e companheiras, nos encontramos nas lutas.